quando a gente fala em milheto, a primeira coisa que a gente lembra é o seguinte, é uma planta que serve para fazer cobertura. Quer dizer, saiu a soja, saiu o milho, Sim. joga milheto, aí esse milheto vai crescer, a gente coloca o gado em cima, ou então não coloca, desseca. Essa é a primeira imagem que a gente tem do milheto. E com o andar da carruagem, nós tivemos outras apropriações de indicação do produto. Quer dizer, o milheto foi sendo destinado para pastejo, o milheto foi sendo destinado para silagem. Hoje, além dessas duas atividades que são pecuárias, nós contamos com o milheto para a produção de grãos, que é uma das especialidades que nós contamos hoje com muito sucesso. E o milheto para cobertura, ele teve alguns incrementos genéticos que o levaram, além de formar palhada, ter também uma ação sanitária sobre o solo, quer dizer, elimina alguns nematóides, alguns vermes que não são interessantes, por exemplo, para a soja, né? Quer dizer, potencializam a produtividade da soja quando a soja é colocada pós-milheto. E junto a isso também reciclagem de nutrientes, traz nutrientes onde outras plantas não conseguiriam mais alcançar para a superfície nessa palhada e descompactação do solo também. O milheto para grãos, ele pode entrar numa janela que seria a janela utilizada, por exemplo, pelo sorgo hoje, né? Logo depois de finalizar a janela do milho. É uma planta mais eficiente em converter água em matéria seca até do que o sorgo. Quer dizer, a gente está entre 280 e 300 gramas de água para 1 grama de matéria seca, enquanto o sorgo precisa acima de 320, em torno disso, né? E sendo mais eficiente, ele se torna também mais flexível a variações ambientais que repercutem em falta d'água. Quer dizer, um período que corta a chuva, o milheto tem muito mais chance do que sorgo, do que milho, para resistir e produzir alguma coisa. Depois dessa soja, entrar com esse milheto especializado, esse milheto híbrido, né? Nós temos o 90-70 e o 90-60, e apenas com o resíduo da soja, com essa capacidade de buscar o nutriente mais aprofundadamente no solo, ele vai reproduzir o que tem de resíduo da soja em produção de grãos, chegando a 40, às vezes até 50 sacas por hectare sem uma adubação convencional. O grão do milheto ele pode alimentar indistintamente várias categorias animais, né? Gado leiteiro, gado de corte, aves, como eu comentei. Existem alguns benefícios, alguns índices que são maiores no grão do milheto. Por exemplo, proteína é sempre maior em grão do milheto do que em milho e do que em sorgo. Óleo também é maior. O que não é maior do que o milho, mas igual ao sorgo, é a quantidade de energia, que é o que é mais requerido numa condição de nutrição animal. No caso, por exemplo, de silagem, nós temos um híbrido que está sendo muito bem demandado, chamado ADRF 6010. No verão, nós conseguimos com esse material de 40 a 50 toneladas de massa num corte só. E numa segunda safra, que é um período mais restrito em água, a gente chega às 30 toneladas por hectare com esse mesmo material. Eu tenho sempre que comparar, porque eu acho interessante para quem está nos acompanhando e é produtor, falar, não, melhor do que o milho não existe. Eu não estou querendo dizer que o milho é pior, ou que o milheto é melhor, ou que o sorgo... Não, não é nada disso. É simplesmente mais uma ferramenta que o produtor tem para, de acordo aí, até com condição financeira, você usar o milheto. O milheto, assim, quando a gente passa a régua e compara com milho, sorgo, em relação a dinheiro, ele sai mais barato o plantio, o cultivo do milheto? Se nós considerarmos o plantio para silagem, a gente tem uma produção por tonelada mais barata. É claro que, juntando a isso o fato de você ter uma planta mais resistente a situações de restrição de água, um veranico, por exemplo, aí essa conta melhora mais ainda para o lado do milheto. Do ponto de vista dos grãos, considerando que a gente geralmente tem plantio de sorgo numa segunda safra, e o poder de extração do sorgo ser muito grande, também multiplicar muitas raças de nematóides, de vermes do solo, nós também temos uma conta positiva para o milheto, mesmo porque a soja que virá após uma área de milheto, no próximo ano, quer dizer, plantada na próxima safra,
ela tem normalmente uma melhor produtividade Entendi. em sacas do que teria sobre o sorgo. Normalmente a gente consegue de 3 a 4 sacas. Tá. E só para finalizar bem rapidinho, tem muita gente que entra com, principalmente pequenos e médios produtores, plantam milho na primeira safra, tira esse milho, entra com sorgo e capim. Perfeito. É muita gente comum fazer isso. Muito comum. Eu posso sair milho na primeira safra, entrar com milheto e capim? Perfeitamente, Pode? sem problema, isso direcionando para, por exemplo, uma Entendi. silagem. Entendi. Isso. Dá um resultado bom. Dá um resultado perfeito, a pessoa ainda fica com o capim após a retirada Basicamente a custo zero. da massa. Praticamente, mas é um custo barato. É um custo barato. É um custo barato, praticamente. exatamente.